A Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, do livro das Mil e Uma Noites. A troca da vida pela história, isso é espetacular. Vamos entrar nesse mundo islâmico do profeta Maomé, nessas histórias narrativas passadas de geração em geração, oralmente. Boa leitura. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. De As Mil e Uma Noites, contos selecionados. Adaptação de Paulo Sérgio de Vasconcelos. Num reino da China, vivia um alfaiate muito pobre chamado Mustafá. Seu filho Aladim, um menino teimoso e desobediente, passava o dia todo nas ruas e praças da cidade. Com a morte do pai, Aladim se sentiu livre, não quis aprender uma profissão e assim viveu até os 15 anos. Um dia, Aladim brincava numa praça com outros meninos quando chegou um estrangeiro e começou a observá-lo atentamente. Era um mago africano. Chamou o menino e lhe perguntou: "Meu filho, seu pai não se chama Mustafá e é alfaiate?" "Sim, senhor, mas morreu há muito tempo", respondeu Aladim. O mago então abraçou o menino derramando muitas lágrimas e dizendo: "Ah, meu filho, eu sou seu tio. Faz muito tempo que estou viajando na esperança de reencontrar meu irmão, mas você me diz que ele morreu. Só tenho um consolo: reconheço os traços de meu querido irmão em você, e foi por isso que parei para olhá-lo." Depois disso, o mago perguntou onde a mãe de Aladim morava e lhe deu um punhado de moedas para que o menino as entregasse a ela. Quando Aladim chegou a casa, contou o que acontecera e a mãe ficou espantada, pois não se lembrava de que o marido tivesse irmão ainda vivo. No dia seguinte, Aladim brincava com outros meninos, quando de novo o mago se aproximou e lhe deu 2 moedas de ouro, dizendo: "Conte à sua mãe que esta noite eu irei visitá-la e que ela deve preparar um bom jantar, pois comeremos juntos." A mãe de Aladim fez o que pôde para preparar um ótimo jantar. À noite bateram à porta. Era o mago, que trazia vinho e muitas frutas. Pediu que a mulher lhe mostrasse onde Mustafá costumava se sentar e, chorando, beijou o lugar. Então disse: "Não se espante por não me ter visto desde que se casou com meu irmão Mustafá. Faz 40 anos que eu deixei esta cidade e viajei por vários países até me estabelecer na África. Mas recentemente me deu uma grande vontade de rever meu querido irmão. Nada me deixou mais aflito do que a notícia de sua morte, mas me consola vendo os traços dele nesse menino, que é seu filho." A mãe de Aladim contou então, chorando, que o rapaz não queria saber de aprender uma profissão e vivia pelas ruas da cidade como um vagabundo. Um dia teria de mandar que ele fosse buscar seu sustento em outra parte. Ao ouvir as queixas da mãe, o mago prometeu montar para o rapaz uma bela loja, cheia de tecidos finos, para que Aladim pudesse viver honestamente como comerciante. Aladim ficou muito contente com aquela ideia, afinal tinha percebido que os comerciantes estavam sempre bem vestidos e eram muito estimados por todos. Depois dessa proposta, a mãe de Aladim não teve mais dúvidas de que aquele homem que se interessava pelo futuro do filho era mesmo seu tio. Na manhã seguinte, o mago voltou à casa de Aladim. Levou o menino a uma loja fina e deixou que ele escolhesse a roupa que mais lhe agradasse. Depois, andaram pelas lojas e lugares mais luxuosos da cidade. Ao se despedir da mãe e filho, o mago disse: "Amanhã, sexta-feira, as lojas estarão fechadas e não poderemos, por isso, alugar uma para Aladim, como eu pretendia fazer. Mas passearemos pelos jardins da cidade, onde as pessoas elegantes se encontram." Na manhã seguinte, Aladim se levantou muito cedo e esperou impaciente o tio. Não cabia em si de alegria.
Ao deixarem a casa, o mago africano lhe disse: "Meu filho, hoje eu lhe mostrarei coisas belíssimas." O mago conduziu Aladim para os arredores da cidade. No caminho, viram lindos palácios e foram penetrando cada vez mais no campo, até chegarem perto das montanhas. Aladim ficou muito cansado, ele jamais caminhara tanto. "Coragem, sobrinho, você verá um jardim que é mais belo do que todos quantos viu até agora. Já já chegaremos", disse o mago. Aladim então foi levado ainda mais longe. Por fim, chegaram a um lugar situado entre dois montes. O mago pediu que o menino juntasse uma grande quantidade de gravetos e com eles fez uma fogueira. Na lenha que queimava, jogou um perfume muito forte. Levantou-se, nesse momento, uma grande nuvem de fumaça e o mago pronunciou certas palavras mágicas que Aladim não conseguiu compreender. De repente, a terra tremeu e se abriu diante dos dois, deixando ver uma pedra com uma argola de bronze no meio. Aladim quis fugir, mas o mago o deteve e lhe deu um violento tapa no rosto. Depois, vendo o menino chorar e se lamentar, disse: "Não tenha medo. Obedeça-me e tudo sairá bem. Você será recompensado. Embaixo desta pedra há um tesouro que fará de você o homem mais rico do mundo. E só você poderia tocar nesta pedra e erguê-la. Eu não posso fazer isso. Venha, segure a argola, pronunciando o nome de seu pai e de seu avô, e levante a pedra." Aladim obedeceu. Ao erguer a pedra, viu-se aparecer uma caverna e uma escada que levava para debaixo da terra. O mago fez estas recomendações ao menino: "Meu filho, escute bem o que eu vou lhe dizer. Desça por esta escada. No final dela, você verá uma porta aberta. Entre. Você passará por 3 grandes salas. Em cada uma delas verá 4 grandes vasos de bronze cheios de ouro e prata. Mas não toque neles. Passe pelas 3 salas sem parar. Cuidado para não tocar nas paredes, isso provocaria sua morte. No fim da 3ª sala há uma porta que dá acesso a um jardim. Atravesse esse jardim e você chegará a uma escada de 50 degraus. Ao subir, estará num terraço, onde verá uma lâmpada acesa. Apague-a e traga-a para mim. Pegue as frutas que quiser das árvores do jardim." O mago então tirou do dedo um anel e o deu a Aladim, dizendo que ele o protegeria se algo de ruim acontecesse. Aladim fez como o mago lhe recomendara. Desceu a caverna, atravessou as salas, subiu a escada e pegou a lâmpada. Depois parou no jardim. Os frutos das árvores que ali estavam brilhavam. Havia-os de todas as cores. Os brancos eram, na verdade, pérolas. Os transparentes, diamantes. Os vermelhos, rubis. Os verdes, esmeraldas. Os violetas, ametistas. E assim por diante. Aladim, que não sabia o valor daquelas pedras preciosas, ficou decepcionado, pois esperava encontrar figos, uvas e outras frutas comuns na China. Em todo caso, encheu os bolsos com aquelas pedras coloridas que para ele não tinham valor. Depois, voltou até a entrada da caverna, onde o mago esperava com a maior impaciência. Ao vê-lo, Aladim disse: "Tio, por favor, estenda a mão para me ajudar a subir." "Antes me passe a lâmpada, para que ela não atrapalhe você", respondeu o mago. Aladim, porém, respondeu que só lhe daria a lâmpada quando tivesse saído da caverna. O mago, irritado, lançou mais perfume na fogueira e pronunciou palavras mágicas. Nisso, a pedra que servia de porta para a caverna voltou a seu lugar, deixando Aladim preso embaixo da terra. O suposto tio de Aladim era, na verdade, conforme já dissemos, um mago africano, que depois de investigar muito, descobrira a existência da lâmpada capaz de tornar seu dono o homem mais poderoso do mundo. Descobrira que o objeto estava embaixo da terra, no centro da China, mas ele mesmo não podia entrar ali nem pegar a lâmpada.
e por isso decidira usar Aladim, que lhe pareceu útil aos seus objetivos. Quando viu que seus planos deram errado, decidiu retornar à África. Ao se ver enterrado vivo, Aladim entrou em desespero. Gritou sem parar pelo tio, prometendo entregar-lhe a lâmpada. Chorava em meio à escuridão, jogando que seu fim tinha chegado. Ficou 2 dias assim, sem comer nem beber. No 3º dia, ao erguer as mãos para dirigir suas preces a Deus, sem querer, acabou esfregando o anel que o mago lhe dera. De repente, como que surgindo das profundezas da terra, apareceu diante dele um gênio enorme, com um aspecto terrível, e disse: "O que deseja? Estou pronto para obedecer. Sou escravo de quem possui o anel." "Seja você quem for, faça-me sair deste lugar", disse Aladim. Bastou dizer essas palavras e a terra se abriu. Aladim, num segundo, já estava de novo no lugar exato para onde o mago o tinha levado. O menino suspirou aliviado, agradeceu ao céu e tomou o caminho de volta para a cidade. Chegou à sua casa muito cansado e fraco pelo jejum de 3 dias. A mãe preparou para o filho a comida que tinha em casa. Aladim comeu e bebeu. Depois contou à mãe tudo o que tinha acontecido. Naquela noite, Aladim dormiu profundamente, pois passara acordado aqueles 3 dias embaixo da terra. Acordou bem cedo e disse à mãe que estava com fome. "Ai, meu filho", respondeu a mãe, "não tenho nem um pedacinho de pão para lhe dar. Mas fiei um pouco de algodão e vou ver se consigo vendê-lo para poder comprar pão e algo para o nosso almoço." "Minha mãe", disse Aladim, "me dê a lâmpada que eu trouxe ontem. Vou vendê-la e conseguir algum dinheiro para o dia de hoje." A mãe foi buscar a lâmpada, que estava um pouco suja. Então trouxe água e areia para limpá-la. Quando a esfregou, eis que um gênio de tamanho gigantesco e de aspecto horrível apareceu à sua frente e disse com voz de trovão: "O que deseja? Estou pronto para lhe obedecer, como escravo que sou de quem possui a lâmpada." A mãe de Aladim desmaiou. Aladim tomou a lâmpada na mão e ordenou: "Estou com fome. Traga-me algo para comer." O gênio se retirou e voltou logo depois com uma bandeja de prata. Em cima dela havia 12 pratos, também de prata, cheios dos quitutes mais saborosos, além de vinho e pão. Colocou tudo sobre a mesa e desapareceu. Quando a mãe de Aladim se recuperou, ficou espantada com o que viu. O filho insistiu para que fossem comer. Depois ele lhe contaria o que tinha acontecido. Puseram-se à mesa e comeram com muito apetite. Era seu café da manhã, mas a comida que o gênio trouxera também foi suficiente para o almoço, o jantar e mais 2 refeições do dia seguinte. Quando a mãe quis saber como aquilo tudo viera parar em sua casa, Aladim contou o que acontecera. Disse que aquele gênio da lâmpada era completamente diferente do gênio do anel, que ele vira na caverna. "Ai, meu filho, é melhor dar um fim na lâmpada ou no anel, em vez de correr de novo o risco de morrer de medo diante desses gênios. Gênios são demônios, como dizia o nosso profeta Maomé." Mas Aladim convenceu sua mãe da necessidade de guardar o anel e a lâmpada. No dia seguinte, nada havia para comer. Aladim colocou um dos pratos de prata embaixo da roupa e saiu para vendê-lo. Dirigiu-se a um mercador muito esperto que resolveu enganar o menino. Ele percebera que Aladim não tinha a menor ideia de como era valioso aquele objeto. Deu-lhe uma moeda de ouro. Com ela, o menino comprou pão, dando o troco à sua mãe para que ela comprasse comida. E assim foram vivendo. Quando acabaram os mantimentos, Aladim vendia um prato para o mercador. Depois que os pratos acabaram, vendeu a bandeja, recebendo por ela 10 moedas de ouro. Quando não havia mais moedas, Aladim recorreu à lâmpada, esfregou-a e viu surgir o gênio. De novo, Aladim pediu algo para comer e o gênio providenciou as mesmas coisas que da primeira vez. A história se repetiu.
Quando só restaram os objetos de prata, Aladim resolveu vender um dos pratos. Mas dessa vez topou com um ourives, um senhor honesto, que mostrou a Aladim quanto valia realmente o prato: 72 moedas de ouro. Daquele momento em diante, Aladim só vendeu os objetos para aquele senhor, e assim mãe e filho iam vivendo. Recorriam à lâmpada, mas viviam modestamente. Passaram-se muitos anos. Aladim descobriu que as pedras que trouxera da caverna não eram vidro pintado como imaginava, mas pedras preciosas valiosíssimas. Um dia, Aladim passeava pela cidade quando escutou alguém anunciar a ordem do sultão. Todas as lojas e as portas das casas deveriam ser fechadas. Todos deveriam ir para dentro de suas casas e lá permanecer, para que Badra el-Budur, a filha do sultão, pudesse ir ao banho e retornar ao palácio. Desejando ver o rosto da moça, Aladim se escondeu atrás da porta dos banhos. Quando a filha do sultão chegou perto da porta, tirou o véu, e Aladim pôde ver seu rosto através de uma fresta. Era a primeira vez em sua vida que Aladim via uma mulher sem véu que não sua mãe. Ficou encantado com aquela visão. Badra al-Budur era linda. Tinha olhos grandes e muito vivos, nariz e boca bem proporcionados. Em resumo, todo o seu rosto era perfeito. Aladim voltou para casa triste e perturbado e se deixou cair no sofá, pensando somente na princesa. No dia seguinte, contou à mãe o que tinha visto, a joia mais preciosa do mundo, Badra al-Budur. É por isso que você me viu tão triste ontem, minha mãe. Estou tão apaixonado pela princesa que não vou ter sossego enquanto não a pedir em casamento. Ao ouvir as palavras do filho, a mãe de Aladim caiu na gargalhada, achando que aquela ideia não tinha pé nem cabeça. Aladim perdera o juízo? Esquecera que era filho de um alfaiate? Através de quem ele ousaria pedir ao sultão a mão de sua filha em casamento? Através de você, minha mãe, respondeu Aladim. Não mudarei de ideia, não me negue este favor, se não quiser ver seu filho morto. A mãe de Aladim tentou em vão convencê-lo a desistir da ideia. A beleza da princesa tinha provocado uma emoção muito forte no coração do filho. Lembrou, porém, que era costume oferecer presentes ao sultão quando se ia pedir-lhe alguma coisa. Ora, que presente à altura do pedido seu filho poderia oferecer? Afinal, ele queria a mão da própria filha do sultão. Aladim escutou-o pacientemente. Depois, mostrou-lhe as pedras preciosas que ele, quando menino, tomara por vidro sem valor. Vistas à luz do dia, brilharam intensamente, enchendo os dois de admiração. Aquele era um presente à altura. No dia seguinte, Aladim acordou cedo e, impaciente, foi despertar a mãe para que ela fosse até o palácio participar da audiência com o sultão. Ela se vestiu rapidamente, colocou as pedras num vaso de porcelana e partiu. Mas só conseguiu ser recebida muitos dias depois. O grão-vizir a levou até o sultão. Quando o soberano viu as pedras preciosas tão perfeitas e brilhantes, ficou espantado. Que belo presente! Nunca vi nada mais perfeito e valioso. Este presente é digno de minha filha. Mas seu filho deve esperar mais 3 meses e depois voltar a fazer o pedido. Aladim ficou desconsolado com a resposta, mas não desistiu. 3 meses depois, sua mãe voltava a falar com o sultão, que já se havia esquecido totalmente daquele primeiro encontro. O grão-vizir o aconselhou a pedir pelo seu consentimento um preço tão alto que aquele desconhecido não conseguisse pagar. Assim, ele desistiria da proposta tão insensata. O sultão disse à mãe de Aladim: Minha senhora, promessa é promessa, mas eu não posso dar minha filha em casamento sem saber se ela será recompensada por isso e terá uma vida confortável. Assim, concedo a mão dela desde que seu filho me traga 40 bandejas de ouro maciço cheias daquelas pedras preciosas que vocês me deram da última vez.
Elas devem ser carregadas por 40 escravos negros, conduzidos por 40 escravos brancos, todos vestidos luxuosamente. Eis as condições. Quando a mãe lhe contou as exigências do sultão, Aladim esfregou a lâmpada e deu ordens para que o gênio providenciasse tudo o que o soberano queria. No mesmo dia, lá se foram os escravos, vestidos como reis, em direção ao palácio. À sua passagem, a multidão parava para olhá-los com espanto e admiração. Quando chegaram diante do sultão, a mãe de Aladim dirigiu-lhe a palavra. Senhor, meu filho Aladim sabe que estes presentes não estão à altura da princesa, mas espera que eles agradem ao sultão e sua filha. Vendo tamanhas riquezas e a rapidez com que Aladim conseguira atender suas exigências, o rei não teve mais dúvidas e prometeu a mão da filha. Quando soube da notícia, Aladim pediu ao gênio da lâmpada que o vestisse como um rei e assim se dirigiu ao palácio. Seu aspecto e suas atitudes causaram admiração geral, mas quando o sultão pediu que Aladim permanecesse no palácio para que a cerimônia de casamento fosse realizada naquele mesmo dia, o rapaz recusou. Antes preciso construir um palácio digno de receber a princesa. Peço a Vossa Alteza que me conceda um terreno para que eu erga nele uma construção à altura de vossa filha. Mal chegou à sua casa, Aladim fez surgir o gênio e pediu que ele erguesse no menor tempo possível um palácio magnífico em frente ao do sultão. O sol se escondia no horizonte. Na manhã seguinte, o gênio disse a Aladim que o palácio estava pronto. Era magnífico, coberto de ouro, prata e pedras preciosas, luxuoso como nenhum outro jamais tinha havido. A notícia daquela maravilha se espalhou rapidamente. Ninguém conseguia compreender como uma construção tão magnífica surgira de um dia para o outro. Finalmente, a princesa Badr al-Budur e Aladim se casaram. O pai da moça não cansava de admirar a beleza do palácio e as qualidades de Aladim. Mas, eis que alguns anos depois, o mago africano, que sem querer tornara possível a felicidade de Aladim, voltou a pensar nele. Com seus instrumentos mágicos, conseguiu descobrir que, em vez de morto embaixo da terra, o rapaz estava bem vivo, casado com uma princesa, amado e respeitado por todos. Ele havia descoberto o segredo da lâmpada. Furioso, o mago jurou vingar-se. Imediatamente partiu em viagem e logo chegou ao reino da China, onde morava Aladim. Ali informou-se sobre ele e seu palácio, decidido a fazer de tudo para recuperar a lâmpada. Por infelicidade, Aladim tinha deixado o palácio para caçar e permaneceria vários dias longe de casa. Está na hora de agir, disse o mago ao saber da ausência de Aladim. Depois, se dirigiu a um fabricante de lâmpadas e comprou uma dúzia, brilhantes de tão novas que eram. Colocou-as num cesto e se dirigiu ao palácio de Aladim. Por ali, pôs-se a anunciar repetidamente, andando de um lado para o outro. Quem quer trocar lâmpadas velhas por novas? Todos os que o viam pensavam que se tratava de um doido. As crianças zombavam dele. Ouvindo barulho, a princesa mandou que uma escrava fosse ver o que estava acontecendo. Princesa, disse a escrava, está aqui na frente um doido com um cesto cheio de lâmpadas novas em folha. Imagine só, em vez de vendê-las, quer trocar por velhas. As crianças o cercam e zombam dele. Lâmpadas? Disse uma outra escrava. Vossa Alteza deve ter percebido que há uma lâmpada velha no palácio. Seu dono ficará contente quando encontrar uma novinha no lugar dela. Será que esse louco aceitará trocar a lâmpada sem pedir uma compensação pela troca? A princesa, que não sabia dos poderes da lâmpada, mandou chamar o mago e propor a troca, que foi aceita imediatamente.
O mago, com a lâmpada de Aladim em mãos, saiu apressado, deixando o cesto no meio de uma das ruas da cidade. Afastou-se para o campo e ali ficou até escurecer. Então, vendo-se sozinho, pegou a lâmpada e esfregou-a. O gênio apareceu e o mago lhe ordenou: leve o palácio que você construiu com todas as pessoas que estão dentro dele para a África, num lugar que eu lhe indicarei. No dia seguinte, qual não foi a surpresa do sultão quando se levantou da cama e foi espiar de uma janela, como costumava fazer, o palácio de Aladim e sua filha. Viu apenas um espaço vazio, tudo tinha desaparecido. Furioso, ordenou que fossem buscar Aladim e o prendessem. Aladim foi conduzido ao palácio. Ao chegar, os guardas tiveram o cuidado de fechar os portões, pois o povo que amava Aladim e pressentia que desejavam matá-lo, parecia disposto a enfrentar tudo para impedir sua morte. Levaram-no à presença do sultão e este ordenou que o carrasco lhe cortasse a cabeça. O carrasco fez Aladim ficar de joelhos, tapou-lhe os olhos com uma venda e manteve-se à espera da ordem do sultão para dar o golpe fatal. Mas o grão-vizir veio avisar o soberano de que a multidão lá fora, revoltada, armara um grande tumulto. O sultão, assustado, mandou libertar o genro. Aquele gesto acalmou a multidão. A Aladim, que perguntava por que desejara matá-lo, o sultão disse, apontando-lhe o espaço vazio onde se localizava o palácio desaparecido: você deve saber o que aconteceu com seu palácio. Onde está ele? Onde está minha filha? Encontre Badr al-Budur, ou eu mandarei que cortem sua cabeça, e dessa vez ninguém me impedirá. Aladim, espantado e confuso, conseguiu que o sultão lhe concedesse o prazo de 40 dias para encontrar a princesa. Perturbado, foi de casa em casa, perguntando se alguém sabia onde estava seu palácio. A maioria das pessoas julgavam que ele tinha perdido a cabeça e, comovidas, lamentavam sua sorte. Outras zombavam dele. Aladim retirou-se para o campo. Estava desesperado. Parou perto de um rio disposto a se lançar nas águas. Antes, porém, resolveu dirigir uma prece a Deus. Aproximou-se da água para lavar o rosto e as mãos quando, de repente, escorregou e quase caiu. Sem querer, acabou esfregando o anel que ainda levava no dedo. Eis que surge o gênio de novo e lhe diz: o que deseja? Estou pronto para obedecer ao dono do anel. Gênio, respondeu Aladim, salve minha vida, fazendo com que meu palácio retorne ao lugar em que foi construído. Isso eu não posso fazer, pois sou apenas um escravo do anel, não da lâmpada, respondeu o gênio. Aladim pediu então que o transportasse para perto da janela de Badr al-Budur, e num instante Aladim estava na África, junto à janela do quarto da princesa. Uma criada percebeu o rapaz e foi avisar a patroa. Badr al-Budur mostrou ao marido como entrar em seu quarto por uma porta secreta. Os dois abraçaram-se entre lágrimas quando se viram reunidos de novo, depois de vários dias de ausência. A princesa contou o que acontecera e que o mago levava sempre consigo, atada ao pescoço, a lâmpada causadora daquela infelicidade. Aladim, então, teve uma ideia. Vou trocar de roupa com algum camponês da região, entrar numa dessas lojas onde se vendem remédios e poções e comprar um certo pó que você colocará na taça em que costuma beber. Quando o mago vier a seu quarto, finja que você está muito feliz com a presença dele, sorria muito e convide-o para jantar. Diga que você está com muita vontade de saborear o vinho típico da região. Ele irá trazer uma garrafa e você encherá sua taça de vinho. Quando forem beber, diga que é costume de seu país os apaixonados trocarem suas taças para beber, desejando boa sorte um ao outro. Ele pegará a taça com o pó, beberá o vinho e o veneno.
A princesa prontamente concordou com tudo. Aladim comprou o pó e lhe deu. Para o jantar daquele dia, Badr al-Budur vestiu sua mais bela roupa e cobriu-se das joias mais preciosas. Quando o mago veio a seu quarto, ela o recebeu sorridente e convidou-o a sentar-se a seu lado, coisa que jamais acontecera antes. O mago ficou ao mesmo tempo espantado com a beleza da princesa e admirado por ela o tratar daquela forma, em vez de desprezá-lo como vinha fazendo até aquele momento. Quando ela disse que desejava experimentar o vinho da região, o mago lhe falou das qualidades do vinho africano e pediu-lhe permissão para ir buscar um vinho excelente que ele reservava para uma ocasião especial. "Pegue-o para nós", disse a princesa, "mas volte logo, ficarei esperando impacientemente a sua volta." E lá se foi o mago buscar o vinho, todo contente. A princesa pegou uma taça e nela colocou o pó que Aladim lhe dera. Quando o mago voltou, puseram-se os dois à mesa para o jantar. Encheram-se as taças e Badr al-Budur disse ao mago: "Não sei como aqui na África as pessoas que se amam fazem brindes para desejar boa sorte uma à outra. Nós, na China, trocamos de taças, brindando à saúde das pessoas que amamos." Depois de dizer essas palavras, a princesa estendeu a mão, oferecendo sua taça ao mago, que fez o mesmo. O mago bebeu até a última gota de uma vez. Por fim, seus olhos reviraram e ele, pálido, caiu para trás, sem sentidos. Quase no mesmo instante, Aladim entrou no quarto, aproximou-se do mago e lhe tirou a lâmpada que trazia ao pescoço. Esfregou-a, então, e pediu que o gênio transportasse o palácio e tudo o que nele havia para o mesmo lugar da China, onde fora construído. Em pouco tempo, seu desejo foi satisfeito. Quando o sultão viu de novo o palácio e a filha, e soube de tudo que o mago tramara, pediu perdão a Aladim por o ter tratado tão injustamente. O corpo do mago foi abandonado no campo para ser devorado por animais e aves. O sultão mandou que anunciassem a todo o povo as boas notícias. Depois, proclamou 10 dias de festa para comemorar o retorno de sua filha, a princesa Badr al-Budur, de Aladim e do palácio. Não muitos anos depois, o sultão faleceu. A princesa era sua única herdeira e o poder supremo coube a Aladim. O novo sultão governou seus súditos com sabedoria e bondade. Badr al-Budur e Aladim tiveram filhos, que se tornaram ilustres naquele reino. E esse foi Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, quase falei misteriosa, do livro das 1001 Noites. É muito legal, essa versão que a gente trouxe é uma adaptação do professor Paulo Sérgio de Vasconcelos e tem a vistoria do Mamed de Mustafa Zarouche, que foi quem fez as traduções mais recentes, na verdade as traduções que a gente tem para a língua portuguesa direto do árabe foram feitos pelo professor Mamed Mustafa Zarouche. E a gente vê aqui uma parceria deles nessa obra que está disponível gratuitamente, um PDF lindíssimo, assim, e eu quero fazer essa inserção, por quê? Porque as 1001 Noites, a gente tem essa história, né, de que oralidade, né, mas se a gente for falar de mundo árabe, mundo persa, né, enfim, se a gente for falar de século XVIII, XIX, nessa época, a gente não tinha um universo impresso, né, a gente não tinha esse acesso a papel. Então, oralidade ou história escrita ou história falada, pouco importa, sabe, essa diferença. É uma história. Sim, né? E vale dizer que os primeiros indícios, né, do livro das 1001 Noites vem lá do século IX ainda, né? Isso. Muito tempo atrás.
e nessas histórias ficaram, né, nessa oralidade, assim, por muito tempo, e um contando pro outro, né, faz parte da cultura, mas esse manuscrito origina lá do século IX, daí foi traduzido pela primeira vez do francês, né, que é a tradução que todo mundo conhece. Do Galland. Todo mundo conhece, que ficou popular, né. Foi assim que chegou na Europa, né, As Mil e Uma Noites, e que depois começa a se espalhar. Agora, curiosidade, Aladdin e também Ali Baba, esses dois personagens, a gente já trouxe o Ali Baba aqui em um episódio de destaque, né, aqui do podcast. Sim, tem o Ali Baba e os 40 Ladrões, você pode voltar e escutar também esse que é um episódio muito popular aqui no Leitura de Ouvido, muita gente gostou dele e desde então houve muitos pedidos para trazer mais um das Mil e Uma Noites, né, teve gente que até pediu o livro inteiro. Imagina. Então, mas aqui, hoje a gente traz o Aladdin, né, que digamos que, assim, o Aladdin... A gente poderia ser contratado para fazer, né, as histórias de todas as Mil e Uma Noites, só elas. Sim, audiolivro, assim. O Aladdin e o Ali Baba e os 40 Ladrões, digamos que é as duas mais famosas, né? Só que... Não era isso que eu ia dizer. Curiosamente, eles não estão nos manuscritos originais. Tá? Então, eles foram inseridos depois, né, nas traduções, mas são dois personagens que não aparecem nos originais ali, na Mil e Uma Noites, enfim, das contagens de histórias da Sherazade. O Aladdin e Ali Baba não aparecem, inclusive o nome do Ali Baba era outro. Isso é uma coisa que eu descobri fazendo algumas pesquisas e também assistindo entrevistas ali do professor que traduziu. Então, e essa história, dá pra chamar de um conto, né? É um conto, Sim, né? São vários contos. São, que, na verdade, não se... o príncipe, esqueci o... Sultão? Isso, o sultão, que né, acabou... não o sultão, o mago, né? Na verdade ele não tem nome, né? Chamou ele de mago, né? Acho que não menciona o nome dele, que acabou se dando mal. Mas o Aladdin se deu bem, que é uma coisa um pouco surpreendente, porque você vai achando por ele mexer com... Ele é malandro, né? Com o gênio, né? Ele pode acontecer o inverso, né? Depois e virar contra ele, mas ele acabou se dando bem no final da história, ficou com a princesa. Até nessa versão aqui, nessa adaptação que a gente trabalhou, o Aladdin não parece tão malandro como na da Antoine Galland. Então, na tradução do francês, né, quando ele transpôs para a língua francesa e a Europa conheceu, era um menino mais malandro, não obedecia os pais. Aqui não é tão assim presente, a gente vê que ele não quer seguir a profissão do pai, mas tipo, ele gosta de brincar na rua. E nessa outra tradução, ele é um menino assim que realmente desobedece, faz malandragem, tipo, não quer saber de estudar, de trabalhar, de nada. Ele não chega a ser um anti-herói, assim, quase, né? Ele é dá pra perceber que ele tem certa inteligência, assim, por ter passado essa vida na rua, né? Então ele não é bobo. Eu acho que a rua, né, deu esse conhecimento muito bem colocado, que também traz, né, todo um know-how diferente, né? Quem tem essa convivência e tal, com os meninos da idade dele, menores e maiores. Sim. Olha só. Falar do espaço, né, que essas narrativas em grande parte acontecem, porque aqui a gente tem a inserção, então, como eu disse, não está nos manuscritos originais, Ali Baba e Aladdin, mas a gente tem a inserção de dois países que não estão também nos originais tão frequentemente, que é a África e a China, né, até quando você ouviu, né, a versão que eu gravei, se passa na China, né? Porque eu comecei a edição já abrindo listas de músicas do Oriente Médio ali, músicas islâmicas e tudo mais, e daí quando eu falou de China, eu falei, mas é na China, então, daí eu até que você pode ver que misturei um pouco as temáticas, assim, tem uma temática islâmica na trilha sonora junto com a chinesa também, né? Então tem esses dois mundos aí. Então, a gente tem essas histórias, né, de oralidade, assim, do mundo islâmico, eu até anotei os países, que são vários, ó. Na Arábia, né, onde Iraque ali, que tem como Bagdá como capital, foi um grande centro cultural durante muito tempo, então muita coisa das histórias das Mil e Uma Noites pipocou ali. Aí tem a Índia, né, tem a África, principalmente na região norte da África, que é de onde vem o feiticeiro dessa história, do Aladdin aqui, e a China, que é onde se passa essa história aqui.
né? Então, é interessante que quando o castelo ele é transposto, né, pelo gênio, que o mago rouba o castelo e a princesa junto, né? Imagine isso, que espetacular, uma mágica tremenda, né? Fantástico. Vai pra África, né? Ele fala, leve pra África, né? Então vai pra lá e daí o Aladim depois, com outro gênio, consegue descobrir. Daí, a gente tá nessa coisa do profeta Maomé, né? Toda essa crença do mundo islâmico, muçulmano. E tem um momento que a mãe do Aladim fala assim, gênios são demônios, como dizia o profeta Maomé. Lembra dessa frase? Sim. Então, é interessante a gente falar um pouco, assim, do que tá de pano de fundo disso. O gênio tá procurando, de certa forma, uma vingança, né, no que, digamos, no backstory do gênio, né? Então tem toda uma história de pano de fundo que não é explorada aqui, mas eu acho que até tem algum conto do Mil e Uma Noites ali que fala sobre essa história do gênio, né? E por que o gênio se tornou o gênio. Inclusive, abrindo parênteses aqui do jeito que ele é, né? Que ele é muito diferente daquilo que você tem imaginando. Esse aqui é bem demoníaco, o gênio, né, da lâmpada lâmpada que eu tenho na minha mente é aquele azul da Disney, né? Todo redondinho. Aquele azul bem gorduchinho, assim, com a barbicha. Esse é o gênio que eu tenho na minha mente. E daí, agora, com o último filme que teve do Aladdin, né? Que o gênio era o Will Smith. Mas a gente tem essa imagem do gênio mais bonito, né? Não diria bonito, mas ele é pomposo, né? E tudo mais. E aqui a gente vê que ele é tipo um demônio mesmo, né? Ele é um ser estranho, feio. Assustador, né? Tanto é que a mãe desmaia a primeira vez que vê, né? O gênio da lâmpada. Sim, então essa imagem dele, assim, modifica das histórias da oralidade, né? E das adaptações que a gente acaba. Eu acho que conforme quem conta que quer assustar mais, né? Daí tu coloca assim um gênio perverso. Eu acho que como também hoje muito das Mil e Uma Noites também se tornam histórias para criança, né? Voltadas a público infanto-juvenil. Que também tem essa, digamos, essa mudança estética, né? No gênio, trato do texto. Não seria muito legal ele ser esse monstro de terror quase, né? Mas talvez os adolescentes gostam de terror. Talvez para uma adaptação mais adulta, barra adolescente, seria muito interessante ver como que adaptaria isso, né? Para o cinema, por exemplo. Né? Sim, você tá falando dos interarts, né? É legal mesmo, realmente é uma questão que fica aí no cabide, algo para as futuras gerações. Sim. Assim como aqui essas narrativas de gerações em gerações. Sei. Mas então, a gente tem o deus Alá, né? Como os islâmicos, né? Os muçulmanos acreditam também em um único deus, né? Que é Alá, né? E o profeta Maomé, né? Que na língua árabe seria Muhammad, né? Não sei se falei certo, mas Muhammad, né? A gente tem... O profeta Maomé recebeu o anjo Gabriel, ditou o Alcorão e ele escreveu o Alcorão, então, a partir dessa visão do anjo Gabriel. Então, por isso que é tão sagrado o Alcorão, e a cidade sagrada deles é Meca, né? E a gente tem no Brasil muitos muçulmanos. Cerca de 30 mil muçulmanos hoje no Brasil, em torno disso, sabe? E a gente... tem também que ter em mente que ser islâmico ou muçulmano é diferente de ser árabe, né? Então, às vezes a gente coloca tudo no mesmo saco, né? E tem uma lista, assim, muito curiosa de palavras que a gente tem na língua portuguesa que derivou, né, desse universo, que é bem legal. Por exemplo, alface, você imagina? Esfirra. Café, que a gente adora. Café. Café, outra palavra. Álcool também veio. Várias com almoxarifado é uma das que vieram. Essa é feia demais. Algumas são bem estranhas, né? Mas tem muitas palavras que a gente usa e que estão na nossa língua portuguesa que veio desse universo, né? Xarope, azar, enfim, diversas. Muito legal. Eu acho que é legal a gente situar o contexto, para quem não conhece as Mil e Uma Noites como uma obra completa, né? O que são as Mil e Uma Noites? E como você estudou a história de Sherazade, você vai saber situar bem o nosso leitor. Então vamos lá, o que gira em torno da história das Mil e Uma Noites? A gente tem uma rainha prestes a morrer que conta histórias para um rei para sobreviver, né? Então essa é a grande máxima das Mil e Uma Noites. Como é que
o rei, né? O sultão, O sultão, ele é traído pela esposa. Isso. E ele, né, causa um grande transtorno pra vida dele. E ele fica muito, né, dá o piti dele. Ele fica putaço. e daí... E ele resolve matar várias mulheres daí após o que ele isso. faz é, toda noite ele tem uma mulher diferente. E no final da noite, depois que ele desposa ela, ele casa com elas, desposa. E depois corta a cabeça no dia seguinte. Porque é muito... É fato isso, né? Que o homem muçulmano, ele tem poder sobre a mulher, né? Então, uma vez sendo esposa dele, ele poderia matá-la. Né? Então isso na história das 1001 Noites aconteceu por muitos e muitos dias, né? Tanto que o reino já estava indo contra esse rei, né? E até que chega a Sherazade com a irmã mais nova dela, né? E a parada muito legal é que a Sherazade é filha do Grão-Vizir, que é o cara, é como se fosse a mão do rei, né? É o cara que que encontrava as moças, mulheres, né? E ela convence o pai, eu vou conseguir acabar com isso ou me acabo de uma vez. E é muito difícil ela convencer o pai, mas por fim ela consegue, porque ela é muito boa em histórias. Só que ela arma um plano com a Dinazarte, que é a irmã, né? Então juntas ela começa a contar a história pra própria Dinazarte e o rei... Ela fala que ela precisa contar histórias pra irmã dela, uma última vez, antes que você me mate, né? Eu vou sentir muita falta da minha irmã, deixa eu contar uma história pra ela, que a gente tem essa relação assim. E o rei fica tão curioso com a história que ela começa a contar, que resolve não matar naquela primeira noite. Ele quer escutar o que vai acontecer no segundo. E nem na terceira. E aí tá as 1001 Noites. Por isso que então essas histórias da 1001 Noites são as histórias que a Sherazade conta. Então tá aí essa intertextualidade até, né? Uma história dentro da outra, que hoje a gente vê em literatura, em filmes, nossa, explodiu a cabeça. E tava vindo desde lá, né? Então já tinha essa história dentro de outra história, que é muito legal. E isso vai acontecendo várias vezes, inclusive. Então não é só a Sherazade contando. Depois continua contando uma outra história que ela tá contando, e dentro dessa outra história já começa outra, que é contada dentro dela, e assim fica vai indo. Sempre um ponto importantíssimo, que é o cliffhanger. É assim que ela consegue ficar viva, né? Ou seja, chega à beira do precipício ali, quando vai contar... Não, eu vou terminar o resto amanhã, porque já tá amanhecendo, então amanhã à noite eu continuo te contando. Muito legal, muito... E assim ela se mantém. Interessante, muita gente considera ela a primeira feminista, assim, né, da história, da história ficcional, né? Então, a primeira heroína feminista. Então, é bem legal você falar isso, porque assim como no Alcorão tem essa questão de que o homem tem um certo poder sobre a mulher, seria em alguns quesitos superior à mulher, e aqui no mundo ocidental às vezes a gente confunde isso e taxa como algo estereotipado, né? Aqui a gente usa essa palavra patriarcalismo, mas a gente tem um universo e uma cultura diferente lá que a gente não pode julgar, né? Sim. Assim como a mulher islâmica, né, que usa véu aqui no Ocidente, muitas vezes... Tanto que no conto fala, né, quando ela tira, né? Fala que a primeira mulher que ele viu sem véu, além da mãe, além da mãe, então, e fica apaixonadíssimo, né? Deixa eu pegar de novo o nome dela aqui, que é um nome difícil, Bahadah al-Budur. Mas vamos ser sincero que podia ser muito feia também, porque a primeira mulher que ele viu sem o véu, além da mãe, podia ser qualquer mulher. Nossa, é linda. Mas era princesa, né? As princesas em si tomavam banho, elas tinham algumas vantagens. O limiar dele não tava baixo, né? Tanto é que, olha só, foi feito todo um acontecimento, fiquem em casa que minha filha hoje vai tomar banho. Sim. Vamos tudo pra casa. É muito interessante, né? E ele fica lá e espia e acontece tudo isso. E a massa que termina o conto como uma família feliz, né? Já que você já ouviu o conto, a gente pode falar aqui do final. Termina com uma família feliz, como um rei justo e honesto e como filhos muito bem-sucedidos que o casal teve, né? Então a gente tem sim essa história do final feliz, dando continuidade aqui neste conto, né? Não em todos, mas neste a gente tem isso como mensagem, né? É interessante. Então a gente tá ali o mundo do Oriente Médio, que eu anotei isso aqui para dizer que África, Índia, Indonésia, China, essa coisa esse universo foi um grande império já no passado,
que estava à frente de tudo. Matemática, por exemplo, a palavra álgebra, né? Vem do árabe, né? Álgebra na área da matemática, da astronomia, da medicina, da filosofia. Inclusive, os escritos de Aristóteles foram conservados por eles, que hoje domina todo o pensamento ocidental, né? O que a gente tem, por exemplo, em literatura arte poética de Aristóteles, guia, né? Uma luz, assim, para você analisar qualquer obra. Né, onde ele trazia esses parâmetros da tragédia e da comédia. E tantas outras coisas, né? Então, essa situação toda, assim, esse universo é rico demais. Tem uma outra coisa que precede, que são as 1000 fábulas persas. Só que o tradutor, né, o Zarouche, que ele fala que não tem necessariamente relação as 1001 com as 1000 fábulas persas. Mas daí é até legal o argumento dele para a questão da 1001. Ele fala, 1000 já é uma coisa tão extraordinária e de repente se colocou para dizer que é ainda mais extraordinário do que o extraordinário. É igual, né? De 101 dálmatas, assim. Então a gente adiciona esse 1001 utilidades. Hoje a gente usa para várias coisas, né? Nossa, 1001. Mas vale dizer que não tinha 1001 histórias, né? Dentro do Na verdade, nos manuscritos que ele encontrou eram Eu ouvi dizer que eram 200 e tantas histórias lá, mas, né, tinha esse nome pra impactar. Mas, enfim. Mas foi uma escolha muito feliz, né? Uma escolha, assim, bem... copywriting, assim, total. Hoje em dia o marketing iria adorar usar algo assim. Um nome bem marqueteiro aí, bem acertado. Bem acertado, justamente. E é isso, a gente trouxe aqui esse debate, tem muita coisa sobre esse universo que a gente poderia falar, né? Inúmeras coisas, esse conto fala por si, porque ele é espetacular, né? Ele tem... Sim, e ele ele tem essa... Digamos que essas camadas que você mesmo leitor pode interpretar, né? Às vezes a gente traz poemas aqui e até contos mais rebuscados que a gente tem que dar uma certa forcinha, né? E analisar, nós mesmos ouvir novamente, depois analisar, estudar para conseguir... estudar a construção do verso, né? Abstrair todo o sentido por trás, né? De uma frase, às vezes tem uma frase lá que quer dizer muita coisa, né? Então a gente faz esses estudos. Aqui nesse do Aladdin, a história se conta, né? Por si só, não tem muita explicação pra você dar. A gente, né, tá discutindo aqui, mas... Tudo que você ouviu, tenho certeza que você absorveu. E tem muito mais informação de plano de fundo que você possa conhecer e costurar com o que a gente trouxe aqui, né? Mas esse grande império que eu citei ali é o que formou a Península Ibérica também, que derivou Portugal, que hoje nós estamos aqui porque Portugal nos colonizou. Então tem tudo a ver com a nossa vida, conhecer as 1001 Noites. Histórias muito, muito próximas, né? Apesar de ser uma cultura totalmente diferente. São histórias, né, da vivência humana ali mesmo, né? Muito bacana. Eu gostei, vamos ver se a gente traz outra da 1001 Noites. Enfim, tem 1001 histórias aí pra escolher. Na verdade, agora podcast. 999 histórias, porque a gente já fez 2, né, da 1001 Noites. Ótimo. Né? Falta só 999. Aqui no Leitura de Ouvido a gente tem os nossos... Deixa eu começar usando minha voz de... radialista. Aqui no Leitura de Ouvido a gente tem os nossos apoiadores por financiamento coletivo no apoia.se/leitura de ouvido. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, você pode entrar, agora eu vou falar sem gaguejar, no apoia.se/leitura de ouvido. Para você nos apoiar de R$5 a R$10, a 15, 20, quanto você conseguir caber no seu bolso, para você apoiar também a causa da literatura e levar literatura para mais pessoas, apoiar o nosso podcast, o nosso trabalho. Muito bem, estamos chegando ao fim do ano, ajuda a gente a comprar um presente de Natal pro Leitura de Ouvido. Se você nos apoiar, você vai estar aqui no final também do Leitura de Ouvido, na lista dos nossos apoiadores executivos, que são produtores executivos. Anderson Luiz Fernandes, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Kenia Garcia Bento Torquato, Lilian Renert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Juarez Rico da Luz, dei uma pausa, desculpa, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro. Obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido, obrigado por você estar aqui com a gente até agora, por aprender mais sobre o que está por trás do Aladdin, sobre a Sherazade e sobre as 1001 Noites.
Posso contar uma coisa bem rapidinho que eu nunca contei pro leitor de ouvido? Pode. Eu levo cápsulas do Leitura de Ouvido para um perfil de Instagram chamado Mulher Arte Infinita, né? Ou seja, eu conto algumas historinhas. @Mulher Arte Infinita. E eu convidei 2 apoiadoras e uma leitora de ouvido muito fã nossa para debater comigo o Leitura de Ouvido. Vai ser no dia 10 de dezembro essa live. Eu só queria convidar o pessoal, se quiser assistir. Se você estiver interessado, entra lá no @Mulher Arte Infinita, que a Daiane vai estar lá conversando sobre o nosso podcast. Dia 10 de dezembro. Isso aí. E a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitos por mim, Lucas Piasecki. Essa é uma produção da Roca Studios. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga-nos também no Instagram, @Leitura de Ouvido. Você pode também assistir a todos os episódios de Leitura de Ouvido em nosso canal no YouTube, youtube.com/Leitura de Ouvido. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.